Tá, então é informal, né? Então, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Fernanda, sou professora de redação de escola particular, de primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio. Sou professora nessa escola há um ano, eu comecei na metade do ano passado, então um pouquinho mais de um ano. Já atuava na escola como corretora de redação, então já convivia na escola já conhecia o texto, os alunos, etc. Já tinha uma vivência dentro da escola antes de iniciar. É uma escola com um perfil bem diferente, porque é uma escola que não tem dono, é uma escola dirigida por uma associação de pais. Então, todo ano os pais fazem uma votação, tem uma eleição para saber quem são os pais que vão fazer parte dessa comissão. E então ela tem uma característica de ser uma escola democrática e participativa, nesse sentido, de que todas as ações são decididas na comunidade escolar. Então, isso faz parte do plano pedagógico da escola. Então, E tu acha que isso tem a ver com como as aulas são? Total. Pelo menos assim, o que eu levo na minha prática, eu sempre tento ver e levar para esse sentido, assim. Primeiro porque é redação, então o nosso projeto sempre é de discussão de temas e de projetos e sempre com eixo temático, né? Então a nossa aula sempre é muito baseada em discussão, em opinião, em todo mundo poder participar, em tentar formar um grupo em que todos os alunos participem. Então, assim, tem uma coisa com disciplina aí que é dentro de todo mundo participar, envolve um pouco de caos, assim, né? Então, assim, é um pouco a relação que eu tenho com isso de disciplina ou indisciplina é um pouco diferente, porque às vezes eu falo que eu prefiro a turma que fala muito e que tu tem que correr para vários lados para tentar conciliar, do que a turma que tu propõe uma discussão e não acontece a participação. Então, assim, e aí isso varia muito do perfil da turma. Então, assim, eu tenho turmas que são apáticas, em que tu tem que ficar solicitando do aluno sempre a participação, e quando acontece alguma coisa que pode ser dita como indisciplina, na verdade é até um gancho, é até algo que tu pode aproveitar para a aula. Uhum. E tem outras turmas totalmente, assim, na questão de conversar, de falar muito, de levantar, de não sei o quê, de os alunos terem aquela contribuição mais espontânea, às vezes totalmente fora do tópico, mas que também, dentro de tudo que acontece, a gente consegue tirar a discussão importante para o andamento do projeto. Né? Mas que nem estava falando isso de, por exemplo, quando o aluno traz uma coisa fora do tópico, aqui, tipo assim, qual seria assim um conceito ou assim uma ideia que tu tem sobre disciplina, sobre o que seria ser disciplinado ou indisciplinado? É meio complicado, mas pois é, assim, nas ações, o que os alunos fazem, o que tu acha que tu vê assim, bom, o que seria disciplina? Na escola tem um código de convivência que foi construído junto com os alunos de uma forma democrática, etc., que rege o que é a disciplina ou não, o comportamento na sala de aula. Por exemplo, não usar equipamentos eletrônicos. Mas, assim, é aí que eu acho que o conceito de disciplina ou indisciplina, para mim, ele vai muito do grupo, porque eu tenho situações em que eu deixo os alunos ouvir música, por exemplo, enquanto estão escrevendo, porque é um processo que ele está ali sozinho, e que se eu fosse ver pelo código que é feito dentro da escola, seria algo considerado indisciplina, né? Eu acho que o principal para o professor na prática que é considerado indisciplina é quando o aluno não, na verdade, ele não quer participar da tua aula. Então, assim, para mim, tanto o aluno que fica fora do tópico, fazendo outras coisas e atrapalhando a aula, pode ser tão visto como indisciplinado da forma que o aluno que dorme na tua aula, não atrapalha os outros, mas também não participa. Então, assim, a minha principal questão com o indisciplinado, o que me incomoda e o que me tira, assim, é aquela questão de não participação. Seja ela por apatia, seja ela por não ficar na sala, ou conversar, ou estar fazendo outra coisa durante a aula, né? Sim. O que eu observo é que a maioria dos professores prefere que o aluno não participe do que atrapalhe os outros que querem participar dentro do modo de participação que tu planeja. Isso também é muito comum, né?
eu vejo disciplina como o aluno participar da forma que tu espera ou da forma que tu quer que ele participe para aquela tarefa. Então eu vejo muito isso, assim, o aluno não participou como tu estava planejando, mas não necessariamente é indisciplina, assim, tem que ter muito jogo de cintura para adaptar para a turma ou para a situação, para talvez aproveitar aquilo, assim. Mas é difícil. É muito no aqui e agora que tem que Exato, porque e aí que tá assim a configuração de cada grupo, né? Tem grupo que tu mais quer que aconteça alguma coisa assim, de alguém levantar e tu poder tornar aquilo relevante, ou de alguém fazer uma. Às vezes até o aluno tenta, alguns alunos, esses que testam limite com o professor, né? Eles tentam fazer uma contribuição fora do que é o disciplinado, visto na escola como indisciplinado, e se tu aproveita aquilo para trazer para a tua discussão, por exemplo, assim, um assunto mais polêmico em que o aluno dá uma opinião, sei lá, racista, e que isso poderia ser visto como um tabu na sala de aula, e se tu não trata, e se tu não traz aquilo para tua discussão, ou tu exclui o aluno, ou tu vai tratar ele como indisciplinado, e aquela fala que ele deu já vai estar ali no grupo. E aí a forma como tu vai tratar é o que é mais decisivo, assim, né, para minha sala de aula, eu acho. Mas eu não tenho uma definição do que é disciplina ou indisciplina. Como eu falei, eu não tenho casos nunca, e lá no colégio é uma questão bem da escola, de não ter casos de violência, por exemplo. Nem de aluno com professor, nem de aluno entre aluno. Mas, por exemplo, teve um caso na semana passada de que sumiu o celular de uma aluna na sala de aula. E isso mexeu com a questão do grupo, né? E claro, não sei se é indisciplina, é uma transgressão grave, né? Dentro da sala de aula. E aí, assim, tem que discutir, tem que falar, tem que tratar o assunto, né? Sim. E, assim, um relato, por exemplo, isso foi de alguma maneira um relato, mas, assim, talvez alguma coisa, assim, específica, algum momento de sala de aula, assim, que tu viveu e que tu acha que está relacionado à disciplina, assim, alguma coisa da tua interação com os alunos e que te exigiu que, assim, talvez mudar o curso ou alguma coisa, não sei. O curso da minha prática na sala de aula. Que nem tu disse que, bom, violência nunca teve caso, né? Mas alguma coisa assim de que a participação dos alunos, ou que nem tu estava, né, encarando a participação dos alunos, não correspondeu, ou alguma coisa assim, no que tu fez para resolver isso? Teve esse ano duas práticas que eu fiquei pensando bastante depois que aconteceu, e daí depois que acontece tu fica pensando como que tu lidou com a coisa, né? Daí já aconteceu, né? Mas assim, teve a primeira vez, que foi esse ano, a primeira vez que eu tive foi a primeira vez realmente que eu chamei a atenção de uma aluna e tipo assim, vai assinar ocorrência, que pra mim era uma coisa que nem existia mais, ou que não era necessário, mas que ocorre muito, e isso é um pouco recorrente, questão de entrega de trabalho, que vale nota e essa coisa assim, né? Então, teve um caso em que uma aluna, na aula de redação, eles fazem um rascunho em casa e escrevem a redação para entregar em aula, para eu poder ajudar a tirar dúvidas antes de eles escreverem a primeira versão do texto. E uma aluna não fez e eu tinha combinado com eles, sem o rascunho, era uma regra que a gente colocou, né? Sem rascunho não pode entregar a redação, não vale a nota. Tem que ter a primeira versão feita em casa, a segunda na aula e depois a reescrita. Aí a aluna não fez. Aí eu cobrei, né? Tá, e aí fez? Não fiz. Tá, e agora tu não vai ter nota. Como assim? Eu não tava na aula. E me questionou, né? E como é que eu vou saber? Assim, essa é uma regra que tá lá, a gente combinou, tá lá nos critérios de avaliação. No primeiro dia eu tinha combinado com eles. Daí ela, mas eu não estava na aula, não tenho como saber, como não sei o quê. Eu assim, tá, então senta e tu vai fazer um rascunho agora e depois a gente vai ver como é que vai ser essa tua escrita. Não, mas isso é um absurdo, porque não sei o quê. E continuou nessa postura de não querer fazer em aula também e não ter feito a parte dela em casa. E aí eu tive assim, vamos ali na rua conversar. E aí a gente foi e ela continuou assim, daí eu assim, tá, então eu vou registrar na secretaria que tu não vai ter a nota porque tu não trouxe o material necessário.
E a gente foi e ela pegou e continuou. Isso foi assim, acho que de um período de aula, eu lidando com ela foi um tempão. Daí eu tive que dizer assim, chegou um momento que eu tive que dizer assim, olha, é assim, a gente combinou e não tem, é assim. A negociação, não consegui negociar com ela, nem mesmo dando uma chance. Então, assim, é aquilo que eu falei, foi, na minha opinião, ela se negou a participar daquele formato que eu tinha proposto, que já estava acordado com a turma, né? Então, e ela se negou tanto não fazendo a parte em casa, quanto a nova proposta que eu reformulei, assim, para ela, né? Então faz e depois a gente vê. Aí quando realmente eu levantei a voz e que eu impus um controle ou alguma coisa assim, ela aceitou e fez aquilo que eu tinha falado, sabe? Teve que usar uma medida de autoridade, porque a democracia... Total. Não deu certo. E assim, eu me senti muito mal, assim, porque eu nunca tinha feito isso, né? Então, e daí depois aconteceu, e depois na minha aula ela assumiu uma postura diferente, não? Isso que eu falo, às vezes, do aluno testar o limite do professor, ou ele tá vendo ali o que pode, o que não pode fazer, né? Então, assim, tem vezes que tu não tem alternativa, mesmo que tu busque a participação, o emergente, o aqui, o agora, tem às vezes que tu tem que agir com a autoridade, né? Com a hierarquia, não adianta. Então, esse dia foi bem assim, e isso é considerado indisciplina, né? Então, assim, pode ser considerado uma atitude de disciplina. Então, foi essa situação. E a outra que eu ia falar, que eu não... a outra foi que no dia da minha aula eu comecei a tentar fazer discussão, encaminhar a tarefa, e os alunos, assim, totalmente envolvidos num outro assunto, em uma conversa paralela, assim, entre eles. E eu tentando, né? Aí eu encaminhei a tarefa, mas assim, metade não tinha prestado atenção, metade não estava fazendo, outra não sabia o que era para fazer. Eu chamei uma aluna, o que foi? O que está acontecendo? Sabe quando a turma está agitada, né? E eles tinham tido um episódio era Olimpíadas no colégio, e nos jogos, uma aluna da turma deles tinha se machucado num jogo, num ato totalmente violento com a outra turma no próprio jogo, e eles estavam discutindo esse episódio, assim, que a turma, quem foi punido dentro do jogo teve o que poderia ser considerado uma agressão que não é esportiva, né, anti-esportiva, e aí quem foi penalizado foi a turma deles, quem sofreu. E eles estavam se achando assim, injustiçados e não sei o que. E eu tive que... Tá, gente, então só um pouquinho. Guardem o material e vamos conversar sobre. E assim, e eu poderia ter tido outras atitudes, né? E aí, assim, eu peguei, conversei com eles sobre... Daí, me contem, então. Aí eles começaram a contar, daí aquilo já tinha ido para Twitter, não sei o quê, por isso que eles tinham sido chamados a atenção. E aí eles estavam, assim, não tinha como não falar daquilo na sala de aula, né? E foi engraçado que eu fiz isso, a minha aula foi perdida, né? Porque eu não consegui fazer a tarefa aquele dia, mas eu ganhei, assim, em aproximação com a turma. E nesse dia, por exemplo, a imposição do controle da autoridade não ia ter adiantado. Porque tinha um grupo mais, assim, engajado na discussão e tinha outros fazendo outras coisas. Mas quando eu comecei a tratar o assunto, a turma se uniu para se defender, assim, para falar da turma, e depois eles, assim, viram uma coisa que talvez se eu tivesse imposto a tarefa ou cortado, ou para eles como grupo, como turma, era bem importante aquela discussão, sabe? E talvez alguém do colégio não julgando, ou assim, deixando eles falar, assim, alguém da escola, né? Então, foi bem importante também que eu vi assim, ainda bem que eu fiz isso meio na hora sem pensar, né? Sim, porque se eu tivesse tentado impor, eu ia sair frustrada porque não ia funcionar, porque eles não iam fazer. E também acho que não ia funcionar com a turma, né? Então foram duas tratativas bem diferentes, uma que eu consegui trazer a discussão para minha aula de alguma forma e outra que eu tive que controlar. Então, assim, foram duas coisas diferentes e que acabaram dando certo. Bem legal. Eu acho. Sim. E no início tu falou assim que, bom, tua disciplina, tua matéria é redação. E tu acha que isso tem alguma influência, assim, bom, já que o meu conteúdo, a minha matéria é redação, a minha aula pode ser diferente? Ou, não sei, talvez até conversando com outros professores, sei lá, ou da matemática, ou da química,
assim, tem alguma coisa que tu acha que tem a ver com a tua matéria? Ou tu acha que dá pra fazer aulas em que disciplina é isso em outras matérias também? Ou talvez na matemática a disciplina é só sentar e fazer o cálculo e Sim. não sei. Eu acho que na redação, pelo menos, tu pode tentar fazer isso um pouco mais. E, assim, também vejo o caso, por exemplo, se tu pensar que redação está dentro de língua portuguesa, né? E de alguma forma eu trabalho com a língua, né? E que isso também poderia estar em aula de língua portuguesa. E eu vejo, às vezes, a aula de língua portuguesa só gramática tratada da mesma forma que a matemática é do que sentar e fazer o cálculo, é sentar e fazer a questão gramatical e ter a matéria. Então, assim, acho que a forma como eu conduzo, ela é um pouco disso, assim, redação, a gente tem que escrever, os gêneros que eu proponho para os alunos são gêneros, tento diversificar e tento trazer, inclusive, assim, tem turmas que eu fiz enquete com eles sobre que temáticas que eles queriam falar, e aí tem um projeto baseado nas respostas deles. Então, assim, eu acho que dá mais possibilidade, mas, assim, a escola também tem muitos projetos de outras matérias, assim, de outras cadeiras que tratam a questão, mas, assim, não sei se essa coisa emergente poderia ser tratada da mesma forma. Na verdade, eu não sei. Acho que é muito de professor para professor, né? Então, assim, mas isso de poder escolher a temática, acho que está ligado muito à questão da língua, né? E da redação, né? Sei lá, eu estava trabalhando com eles gênero carta argumentativa, e daí escolha de interlocução, por exemplo, e escolha de temática. Se não fosse esse gênero, talvez a gente não pudesse passar por uma escolha de temática de temas polêmicos, por exemplo. Ou eles escolheram escrever carta para a direção da escola sobre determinado assunto. Acho que não possibilitaria se não fosse a própria proposta de trabalho, né? Sim. Bom, então, não sei se tiver alguma coisa que você queira dizer mais, tá bom? Então tá, muito obrigada. Foi muito bom.